Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pá Ver ou Pá Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta. Comida! Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então desce um chops, 2 pastel e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca. E se Demônios da Garoa fosse uma comida, seria um sanduíche de mortandela. Oi, eu sou o Biratã Leal e dizem que aqui em São Paulo não tem comida própria, só tem comida dos outros, e eu digo, ainda bem. E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer. Comida de paulista, meu. Urra! É pra ver ou pra comer? Dia 25 de janeiro é aniversário da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, considerada por muitos a capital mundial da gastronomia, pela quantidade de restaurantes de comida típica e que abriga não só paulistanos, mas paulistas, gaúchos, cariocas, nordestinos, enfim, brasileiros e pessoas do mundo todo. Cada um traz um pedaço da sua cultura culinária para esse caldeirão e vira esse lugar maravilhoso de se viver. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: se você tiver que resumir em um único prato como a comida de paulista, qual que seria? Um único prato, pra mim, é a pizza. É a pizza que acho que ela é comida de paulista em vários aspectos. Primeiro que ela virou uma tradição paulistana, é uma tradição do paulistano. É verdade. A gente tá falando do aniversário da cidade, então eu vou ficar um pouquinho mais paulistano, apesar de falar também do interior. Mas virou uma tradição, sábado à noite ou domingo à noite. É um prato que a gente só come à noite, então até criou-se uma cultura própria de se comer a pizza. E a pizza de São Paulo hoje, ela virou, apesar de a gente não falar muito isso, eu acho que a gente deveria falar mais disso, a pizza de São Paulo virou um tipo de pizza. Como nos Estados Unidos tem a pizza de Chicago e a pizza de Nova York, a pizza de São Paulo virou um gênero de pizza, um estilo de pizza, que é diferente da italiana e pra mim é até melhor. E mesmo se você não considerar melhor, eu acho que é a que mais se aproxima, pelo menos. Tá? Eu acho bem melhor que a de Nova York, bem melhor que a de Chicago, bem melhor do que a de outros lugares. Então acho que a pizza representa bem a cultura italiana de São Paulo, o fato de São Paulo ter pego um prato e criado uma cultura toda em torno dele e ter feito uma versão própria que pra mim é até melhorada em relação à versão original. Boa, e você, Tosca? Eu assim, não tenho o que contestar a pizza, eu sempre vou lembrar do meu pai, que meu pai era uma pessoa que não gostava de pizza, e aí ele, agora, de São Paulo eu gosto. Então, a pizza de São Paulo, ela afasta até a possibilidade de tu usar um condimento, né? Tipo, no Rio Grande do Sul, tu tem que dar uma disfarçada, jogar uma maionese. Desculpe, meus patrícios vão brigar comigo quando eu aterrissar lá. Mas como eu acho que vou demorar para viajar com a pandemia, eles já vão ter perdoado. Mas a pizza paulistana, ela é isso, assim, no máximo tu vai botar um azeite de oliva, no máximo. É isso. E isso eu acho incrível. Mas eu, como um fã de feira, e acredito que uma vez uma amiga carioca falou que realmente a praia do paulistano é a feira, eu sou um apaixonado pelo especial de carne. Boa. Boa escolha também. Quando eu era criança e morava em Santos, meu pai e minha mãe tinham o costume de almoçar em casa dos dias da semana. Mesmo trabalhando fora de casa, porque tudo é perto em Santos. Essa é uma realidade de poucos privilegiados em São Paulo. A cena mais comum para mim de São Paulo é aquele momento da Faria Lima, da Paulista ou da Berrini, onde aquela horda de pessoas vestindo roupas sociais saem pelas calçadas andando, 4 pessoas, uma do lado da outra, atrapalhando toda a calçada, aí vem um outro grupo que tem que invadir a rua para passar por ela, fila nos restaurantes mais bacanas, a disputa do crachá na mesa da praça de alimentação e no final do mês indo no podrão porque já gastou todo o VR. Então, para mim, o prato típico do paulistano é o PF. Aí eu quero saber de vocês, qual é o seu PF favorito? O PF clássico é o comercial, né? Que é o comercial que o que eu acho interessante, que quando você foi falando disso também, eu votei na pizza. Mas acho que o comercial também é uma coisa, o PF é uma coisa que é interessante também, porque ele tem até aquela coisa de ser um pouco de tudo, ele tem um pouco de tudo do básico.
é uma saladinha, um arroz, feijão e uma carne, normalmente, né? O comercial é isso. Então, assim, é bem realmente aquele prato para ter o básico rápido ali. Mas, e tem aquela coisa da agenda, né? O comercial é aquele básico que tem todo dia, né? Que às vezes pode mudar a carne por frango, tudo, mas tem a agenda da semana. Segunda-feira, virada paulista, né? A terça-feira é uma massa, lasanha. A quarta-feira, feijoada. Quinta-feira tem em alguns lugares tem estrogonofe, né? Sim. E sexta é o peixe. O peixe é um Mas sabe o que eu vou dizer? Sabe qual que é o meu dos preferido? buffets. Eu adoro um comercial, eu adoro comercial e tudo, mas eu tenho uma queda, eu adoro lasanha de PF. Olha Lasanha, só. aquela que já vem prontinha ali naquela cumbuquinha de barro, assim, daqui que a lasanha preenche ele inteiro, que é uma cumbuquinha feita do formato da lasanha. E eu adoro lasanha de PF. E olha, agora que eu falei, seus malditos, agora eu tô com vontade de comer lasanha de PF no meio da pandemia. Olha só, deve ter um bar no lanchonete que deve fazer um delivery aí. Cara, eu amo os PFs, assim, eu sou o cara que chego na padoca e vou elegendo, mas eu começo com o bife a cavalo, sempre, porque eu adoro um bifinho de contra, né, aquele ovo gema mole. Eu fiquei muito chateado quando o Kassab disse, não pode mais gema mole. Que é isso, velho? Que é isso? Como não pode mais gema? Tradição culinária. Não, e te tira o prazer quase sensual ali. Sexual, pode falar, sexual. De você cortar a gema do ovo e ele vai escorrendo ali pelo arroz. E dá utilidade pro arroz, sabe? E daí você mete uma pimentinha do reino ali, ó, só um tum ali, pô. Só aquela pinceladinha, o pingo no i, né? Mas é isso, eu faço, eu adoro a milanesa também, mas eu acho que o classicão, né, o bife a cavalo, eu amo muito. Boa escolha. O Bira falou uma coisa que é verdade. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu vim morar em São Paulo é como as pessoas são sistemáticas por aqui. São tão sistemáticas que até tem dia certo para comer o tipo de comida. Segunda picadinho ou virado a paulista, na quarta feijoada, domingo a pizza. Vocês gostam de seguir essa rotina ou vocês preferem quebrar as regras paulistanas? Depende do caso. Eu amo a pizza de balcão de padaria, sabe? Sim. Que é um momento onde tu come a pizza de dia. Sim. Que é... Tu olha, vê todo o cardápio do PF e tipo, hoje eu vou naquela de alho. Exato. Isso eu acho muito maravilhoso. Assim. Esse eu acho que é o grande charme. O peixe, sempre pra mim foi essa questão, assim, que eu olhava assim, nossa, toda sexta tem peixe. Até eu entender que era um sistema daqui, porque eu não me lembro disso no Rio Grande do Sul. E, aliás, no Rio Grande do Sul, o PF se chama a la minuta, né? Que é, olha só. É o nosso PF. Eu quero uma la minuta, e aí vem um bife, batata frita, ovo, não sei. Mas, pra mim, eu não sigo muito, assim. No início, eu fui. O que é tradição pra mim é ir na feira e comer pastel. E tomar caldo de cana. Isso, sim, eu respeito muito. Pra mim, faz parte do tour. E aí tem feira em qualquer lugar, todo dia também. Ainda bem. E você, Bira? O que é engraçado é que, assim, eu que acho que sou o único paulistano aqui, né? Tem um gaúcho, um santista, né? Um santista de nascido em Santos, né? Não sei se necessariamente um torcedor do Santos Futebol Clube, né? Alô, Fluminense, aquele abraço. Então, mas eu como paulistano, que já acabei sendo educado um pouco nesse sistema, e vivo então dele há 42 anos, que é a minha idade, ou um pouco menos quando eu era criança, mas assim, você começa a ter uma relação com essa agenda. É emocional, né? Não é emocional com a agenda. Eu não acho errado você comer feijoada num outro dia. Não acho errado. Eu adoro feijoada, como feijoada qualquer dia, se for. Eu adoro virada paulista, ainda que eu acho que virada paulista de PF tem alguns que não são tão bons assim. O padrão de qualidade varia mais, né? Sim. A feijoada, como eles compram um pacotão ali do fornecedor, é tudo mais parecido, né? A lasanha, pra mim, por isso que eu adoro. A lasanha do PF, qualquer que seja do PF, a lasanha pra mim é sempre boa. Mas assim, como eu me acostumei muito a ter que trabalhar e comendo nessa agenda,
não é que eu acho que virou que assim, é errado comer no dia num outro dia. Mas o meu cérebro já se acostumou. Então, por exemplo, quando chega segunda-feira, eu falo, segunda-feira, então você passa o fim de semana, é o primeiro dia da semana, você tá trabalhando e fala, virado ia bem hoje, hein? Daí você tá naquela quarta-feira, feijuca caía bem hoje. O seu cérebro eu também tenho o isso. seu cérebro já pensa condicionado à agenda. Não que eu ache errado você comer fora, tá? Eu não acho crime você comer feijoada na sexta. Inclusive, acho que até um dia que faz mais sentido, porque você fica meio carregadão ali à tarde. E daí você já dá aquela moleza. Eu prefiro do sábado. E você já dá aquela moleza. Não, é que na sexta você dá aquela moleza no fim da tarde pra meio que dar uma matada no serviço. Né? Pra dar uma arrastada no serviço. Já era giboiano. Mas quando as pessoas comiam na quarta, no lugar que eu trabalhava, assim, hoje tem feijoada. Assim, cara, eu levei 3 feijoadas de quarta-feira pra entender que eu não poderia comer feijoada na quarta-feira e sim jogar ela pro sábado. Então, quando eu passava nos lugares e tinha sábado, eu disse, é aqui que eu vou... Porque a feijoada já chama uma cervejinha, uma batidinha de limão, e aí, na quarta, não cabe. Mas eu acho que o meu cérebro, a parte que controla o paladar, ele se condicionou a isso, então ele já chama a vontade no dia certo. Mas eu não acho errado comer no dia errado, tá? Pode comer à vontade. Não, eu também não acho errado. Não acho crime. Eu também não acho errado. Mas eu gosto. Uma coisa que eu falo que é lance emocional é assim. Eu tenho um amigo meu que a gente trabalhou junto em alguns lugares e o Aldo era o meu chefe e ele falava que eu era o diretor de almoços ousados da nossa relação, ou do nosso trabalho. Então a gente estava lá no dia, tinha que chegar meio-dia e ele falava, onde a gente vai almoçar? E eu tinha que dar uma solução em cima daquilo. Então o calendário me ajudava a escolher os lugares, inclusive para roubar no jogo. Por exemplo, a gente trabalhava do lado do Bolinha, que é uma casa super tradicional de feijoada. Pô, eu trabalhava lá também. Trabalhava na Comerciante Saraiva. Eu trabalhava na Amauri. Então, do lado. Então, ali onde a gente estava, o que acontecia? Tinha um refeitório, mas a gente não gostava muito de comer no refeitório. Se a gente tinha um dia que a gente não curtia, não gostava, se a quarta-feira a comida não fosse boa, eu não podia dar Bolinha como sugestão, porque ia estar lotado. Porque tá todo mundo lá. Então eu tinha que escolher o Bolinha na terça, na quinta, porque eu sabia que a gente ia poder comer um bom prato lá dentro, feijoada, se quisesse, porque tem todo dia. Mas a gente não ia sofrer com o volume, com a quantidade de pessoas ali dentro. Não, mas é aquilo, né? Você vê que o Bolinha tem feijoada todo dia, até porque o carro-chefe, o ganha-pão deles é a feijoada. Sim. Mas lota na quarta. Por quê? Porque as pessoas lota na quarta, exato. Estão com vontade da feijoada. O cérebro das pessoas teve o mesmo processo que aconteceu com o meu. A vontade da feijoada vem na quarta. Assim como durante o trabalho, né? Quando a gente não tá em home office, sexta-feira é o dia do hambúrguer. É o dia do proletariado comer hambúrguer. Porque o cara já tá metendo o pé na jaca no final de semana. E eu falava, sexta-feira não é um bom dia pra gente comer hambúrguer. Porque se a gente for, ou a gente sai 15 pro meio-dia pra almoçar, ou a gente vai ter uma fila de espera gigantesca pra comer e não vai ter uma relação bacana. Então vamos na quinta, vamos na segunda. Eu quebrava essas regras, mas eu gosto delas. Aliás, essa é uma tradição que tá se criando, da sexta-feira do hambúrguer. Até por causa da onda das hamburguerias, então todo mundo começou a querer ir num hambúrguer mais legalzinho na sexta-feira. Exato. Que eu não duvido que em breve os PFs vão incorporar o hambúrguer na sexta. Também é. Uma opção de hambúrguer pra sexta, tá? Essa coisa, a agenda vai se transformando. Sim, eu também acho. Os PFs deveriam. Se não estão fazendo isso, já deveriam estar fazendo. Agora é o seguinte, comer em casa tem uma influência muito grande das nossas gerações anteriores, nossos antepassados, pais, avós e etc. Mas comer fora de casa depende muito de onde você mora em São Paulo. Em que bairro que vocês já moraram e quais foram os restaurantes que eram destaques aí ou que são destaques da sua região? Eu praticamente toda a minha vida morei em Moema. Tá. Mas morei uma parte. É um bom lugar que tem bons restaurantes. Então, nossa, meu Deus do céu, agora meu coração bateu mais forte. Porque assim, dentro do nosso meio da comunicação, as pessoas são muito moradoras da Zona Oeste. Sim. Vila Madalena, Pinheiros. E existe um certo preconceito com a região de Moema. Vila Mariana um pouco menos, mas pega um pouco essa região Zona Sul, assim, que virou um pouco estereotipada como região de coxinha. Coxinha não a comida coxinha, pessoas coxinha. Sim. Uma região de babaca, vai.
Então existe um Sim. preconceito, as pessoas muitas vezes nem vêm pra cá procurar coisa aqui, mas tem muita coisa boa aqui na região. De Moema, Vila Mariana tem muita coisa boa na Vila Mariana. Sim. Eu vou direto pra Vila... Assim, eu ia, né? Antes da pandemia, eu ia direto na Vila Mariana buscar coisa. Ou jantar lá. E eu morei um tempo na Paulista. Na Brigadeiro Luiz Antônio, na altura do ginásio do Ibirapuera. Sim, Tá? ali embaixo. É, lá embaixo. Então eu morei nesses dois lugares. Um lugar que me lembro muito na Brigadeiro Luiz Antônio é um lugar que, assim, na época que eu morei lá, estava até um pouco melhor do que está hoje, mas ainda é um lugar que pra mim ainda tem muita lembrança de quando eu morava lá, que era aquela padaria Saint-Etienne, que fica Sim. na Lorena com a Joaquim Eugênio de Lima. Sim, eu morava ali do lado da Pamplona e a gente ia bastante lá. Uma padaria 24 horas, Isso. tem um bom pão, tem uns bons sanduíches Isso, ali. Não, e tinha um buffet de café da manhã que era Nossa. assim, velho, aquele que sei lá, 2 horas depois tu abre o botão da calça, pede um chá de boldo e segue comendo. E pra voltar... Então, assim, lá eu gostava de ir lá porque, assim, é um lugar, assim, até por causa disso. Ele é padaria, mas ele também tem umas cadeiras na mesa. Então, ele funciona como bar, funciona como padaria, funciona como boteco, funciona como restaurante. Depois, assim, passaram por umas reformas, ficou mais fechado, até por uma questão de segurança, de legislação, sei lá das quantas. Então, assim, ainda é um lugar que às vezes eu vou, mas eu me lembro quando eu ia, eu gostava mais. Quando eu ia Legal. O buffet de café da manhã era espetacular. O buffet de feijoada deles, assim, era bom, mas principalmente, acho que aquela era a melhor couve de feijoada que eu me lembro de ter comido, era de lá. A couve da feijoada, era uma couve meio amanteigada, assim, acho que eles faziam na manteiga, e com alho, era uma loucura. Então é o lugar que eu mais me lembro na região da Paulista que eu comi. Até porque era uma região que tava mais Durango, foi quando eu casei, então você ainda tá começando ali, ganhando pouco, tudo. Eu comia muito lá, eu comia muito McDonald's também, que tinha lá perto, mas porque era um McDonald's que dava pra ir a pé e era barato. Mas esse, o Saint-Etienne, acho que é o lugar que mais me marca. E o Rosima, que é um restaurante árabe na Brigadeiro Luiz Antônio, pequenininho. Eles vivem muito, na verdade, de encomenda, né? De pessoa que vai lá. Mas é muito bom. A kafta deles é muito boa. Eu gosto muito da kafta de lá. Sim. Claro, eu tô falando de um árabe do dia a dia, assim, de um dia a dia de classe média. Eu não tô falando de um árabe super chique ali, né? Porque, não, mas o árabe, sei lá das contas, mas você paga 10, 15 reais numa esfirra. Não é o gourmet, não é o gourmet, né? É o bar árabe. Um árabe que às vezes tinha gente que ia lá pra almoçar saindo do escritório, né? Aqui em Moema, uma coisa que é marca de Moema, assim, que tem muito restaurante alemão, né? Porque essa região Moema, Brooklyn, aqui de São Paulo, é a região de colônia alemã, então tem muito restaurante alemão por aqui, né? Sim. Então, acho que, por exemplo, acho que nessa região entre Moema e Brooklyn tem alguns dos melhores restaurantes alemães de São Paulo. Ou dos mais tradicionais, pelo menos. Né? Então, de repente você não vai achar um alemão tão legal assim em outras regiões como você acha aqui, porque aqui tinha muito alemão, mas ainda tem os restaurantes aqui, né? Tem até o Hanover aí, com os fondue tudo, tem o Hanover, Moema. tem o Windhoek, né? Que é aquele restaurante que foi fundado por pessoal que veio num barco, que veio da Alemanha durante a Segunda Guerra e ficou por aqui. Tem toda uma história ali, né? O Carlão aqui, que no final das contas só vai ouvir esse áudio e não vai participar da conversa, tem altas dicas de restaurante alemão nessa região, porque ele também é daqui, ele é do Brooklyn. Sim, e o Carlos, assim, né, ele não sei quando ele chama Karl, porque ele é muito, né, ele gosta, né, ele adora a Alemanha, né, então ele teria altas dicas de restaurante alemão para dar também, aqui nessa região, né, outro restaurante que eu acho que marca um pouco mesmo, aqui também é pouco falado, o primeiro restaurante vietnamita de São Paulo tá aqui. O primeiro, assim, dos que ainda estão abertos, que é o Miss Saigon, é do lado do Shopping Ibirapuera. Eu acho muito bom. Inclusive comi lá essa semana. Quer dizer, eu pedi a comida de lá, né? Essa semana. Sim. E na verdade eu passei, peguei e trouxe, né? E é muito bom. E eu adoro comida vietnamita, né? Então são uma das coisas que eu gosto de São Paulo, é você poder comer uma comida vietnamita, por exemplo. E esse Miss Saigon, acho que é o primeiro de São Paulo. Ele nem é tão antigo assim, ele deve ter menos de 10 anos, mas não tinha nenhum. Agora tá começando a pipocar por aí, né? Em São Paulo tá começando a pipocar. Sim. Mas esse era o primeiro. Sim. Quando ele surgiu não tinha nenhum, porque eu me lembro que eu cheguei a procurar. Então, é um restaurante aqui. Agora, tem Esperança. A pizzaria Esperança, que... Começou em Moema, mas tem... Ela começou ela começou no Bexiga, na Bela Vista. A original é do Bexiga. Só que depois a família se mudou pra cá, pra Moema. Então eles criaram uma unidade em Moema,
que embaixo é a pizzaria, em cima eles moram, até hoje. Isso já coisa de 50 anos que tá assim, né? Então tem uma Esperança, que é uma das pizzarias mais famosas de São Paulo, que tem uma segunda unidade dela, fica aqui em Moema. Então também acho que é uma pizzaria muito tradicional, famosa, que é aqui do bairro, né? Sim. Apesar da origem dela não ser aqui, é uma muito frequentada aqui do bairro, que assim, pessoas saem de outros bairros para vir aqui, né? Para Moema. Eu tenho uma história que é assim, os meus pais tinham um sítio em Tatuí. E aí a gente ia bastante nos finais de semana para lá, saía de Santos, ia até lá, passava o final de semana lá e voltava. E ainda não tinha rodoanel, não tinha nada disso. Então era natural que a gente entrasse, pegasse a marginal, pegava a Bandeirantes e era tradicional domingo à noite comer pizza em Moema, porque a gente parava, pegava a Bandeirantes, entrava na Avenida Ibirapuera, comia, pegava o Ibirapuera, voltava pra Bandeirantes e ia pra Santos. Um clássico da minha família. Mas agora eu posso falar uma coisa que vai contra o espírito do programa paulistano. Mas sabe que é uma cultura que se criou aqui na minha família, aqui em casa? Quando a gente vai pro litoral, na região da Baixada Santista, já que você é de lá, antes de voltar para São Paulo, quando vai fazer um bate-volta, por exemplo. Sim. Antes de voltar para São Paulo, jantar numa pizzaria de Santos, a Van Gogh, que é espetacular, nível das melhores pizzarias de São Paulo, é a pizzaria preferida do meu filho. Então, apesar de eu amar a pizza de São Paulo, ter mencionado uma pizza aqui do lado da minha casa, coisa de 3 quarteirões aqui da minha casa. Sei. Se eu tô na Baixada Santista, eu não posso voltar para casa antes de jantar numa pizzaria de Santos. Van Gogh é um clássico, Van Gogh é muito bom. Um clássico mesmo, assim, não sei como é que tá hoje, mas era o lugar da pizza de almoço durante o final de semana em Santos. Mas não, ainda tá bom, viu? Ainda tá bom. Que bom. Quer dizer, ainda, assim, por causa da pandemia já faz um tempo, mas assim, não faz tanto tempo assim. Mas eu sei que tá aberto, porque eu sigo nas redes assim, porque não pode fechar. Não deixa o Van Gogh morrer, galera de Santos. Ô, Tosca, e você? Você morou em Pinheiros, fez aí do time de comunicação que o Bira falou, e agora tá em outro lugar. Conta pra gente um pouco da diferença entre esses dois lugares que você tá morando. Cara, eu tenho muito fixação, né, em algumas coisas. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, sempre foi a coisa da padaria. Pra mim é um universo encantador. Então, assim, meus primos têm padaria em Porto Alegre, mas eu não via o que eu via nas padarias daqui, que é assim, a pessoa sentar, comer o pão na chapa, sair, aí o outro pedir um PF, sabe? Acontecer da pessoa servir um almoço até às 15 da tarde, às vezes em algumas padocas tu consegue almoçar às 16, então sempre me encantou. Eu fui um cara, trabalhando como assistente de fotografia, eu trabalhava em muitos lugares, Cambuci, Santo Amaro, Largo 13, que foi onde eu realmente senti que eu cheguei em São Paulo, assim, tipo, opa! Em Santo Amaro a gente comia muito no Kin San, que era um chinês, que a galera do estúdio que eu trabalhava já estava enjoadíssima do lugar e eu amava o lugar. Assim. Nossa, a gente poderia comer aqui sempre, né? O pessoal, não, a gente não aguenta mais comer aqui. E o churrasco grego, quando eu passava nos lugares, sempre me encantava. Esse estúdio que eu trabalhava em Santo Amaro, eu ficava sempre assim, puta, eu vou ter que comer. Algum dia eu vou ter que comer esse churrasco. O churrasco grego tu precisa tomar coragem, né? No início, assim. Ainda mais quando o cara abre a gavetinha ali que tem a salada, é ali onde tu toma mais coragem. Mas todo lugar que eu passei, por exemplo, Pinheiros... Não, mas calma lá, Tosca, desculpa interromper. Você comeu? Churrasco grego, sim. Tá. Você conta a história que fazer. E não morreu, e tá aqui. Eu tive que fazer minha despedida de Santo Amaro, do estúdio, comendo. E uma vez eu falei para um amigo, comi churrasco grego, ele, não acredito, vamos lá. Aí eu disse, então, vamos lá, né? Então eu vou comer de novo. Aí ele foi comigo, e aí o cara, com salada, eu fui dizer não, e meu amigo, sim, os dois com salada. Eu falei assim, não, agora não. Mas comi com salada, sem salada, e realmente é maravilhoso, porque é só retalho, gordura, não tem como a carne ficar ruim, sabe? É muito maravilhoso. Agora, cada lugar que eu tenho uma certa obsessão. Eu também tinha um chinês que eu adoro lá em Pinheiros, que é da minha querida amiga Mônica Lin, que é o Carua. Eu comia muito no Quitanda na época que eles tinham um buffet de café da manhã também. E aí tinha o virada paulista deles, era maravilhoso. Aqui, por exemplo, a gente vai numa cervejaria aqui perto, a Taru, que tem uns preços mais legais. Mas
atualmente na pandemia tenho cozinhado mais. É raro o momento em que eu decido, vou comer ali fora, vou comer fora hoje e tal. Mas eu tenho sempre isso, assim, para mim o maior termômetro de qualquer lugar que eu vou é padaria. Ali eu posso comer um bom lanche, tomar um suco, comer um PF. Então eu tenho essa fixação. E São Paulo para mim sempre foi isso. Onde eu vou comer o melhor? Porque o primeiro lanche que eu comi aqui foi o churrasco no pão. E eu imaginava um pão, uma costela e uma travessa de salada. Né? E uma costela atravessada no pão, inclusive. E isso não aconteceu, era um contrafilé com queijo. Mas eu achei maravilhoso. Eu disse, nossa, só isso e é muito bom. E aí eu passei a cada padaria que eu ia, virou meu termômetro. Qual é o lanche mais gostoso daqui? Mas eu, cara, sou apaixonado em qualquer lugar que eu vou, assim, eu elejo um lugar, vou indo lá, gosto de ter essa intimidade também, criar essa relação. Mesma coisa na feira, eu só fazia um sinal e a mulher já sabia que era um especial de carne, um frango catupiry e um carne seca. É isso, eu gosto de criar essas relações. O que é engraçado que você falou da padaria é porque é muito verdade. Eu morava em Santos e aí eu não tinha essa cultura. Eu sempre tomei café da manhã na minha casa, o pão francês estava lá, mas eu comia, fazia um misto quente ou passava uma manteiga e comia. Não tinha o hábito de fazer um pão na chapa na sua casa. E aí me mudei pra cá, fiquei 5 anos morando aqui em São Paulo e aí eu me mudei pra Ribeirão Preto. Morei lá 1 ano e eu tive uma crise de abstinência de padoca, assim, porque imagina que eu pensei que eu cheguei em Ribeirão Preto e uma cidade que não tinha isso, tinha uma padaria chique que ficava numa avenida grande, que fazia alguns sanduíches, mas era muito aquelas coisas de sanduíche pré-prontos, os caras tiram da embalagemzinha de plástico, põe no forno e vai, mas não tinha esse pão na chapa, não tinha você poder pedir qualquer coisa pro chapeiro e ele vai fazer. E o cara vai saber cobrar, que é uma das coisas mais incríveis, é o sistema de padaria, que tudo que você pedir, o restaurante fala, o sistema não deixa, é só instalar um sistema de padaria, porque se você quiser requeijão na entrada, requeijão na saída, se você quiser o pão na chapa, e do pão na chapa você transforma no misto quente, do misto quente você frita e põe numa pizza, a padaria vai fazer isso de todo jeito, não vai, e vai te cobrar por isso. A padaria é a melhor representação mesmo, uma das principais representações de São Paulo, porque a padoca é uma coisa que não tem fora de São Paulo no mesmo nível que a gente tem aqui. E a gente tem muita padaria boa. Não, e aí vem aquela música, Mal Acostumado, né? Porque as 2 vezes que eu fui pra Santa Maria também, eu falei assim, puta, cara, eu não tô afim de fazer um misto quente. Aí eu fui na padaria e tipo... e aí lá tem que, né, no dialeto, né, me dá uma torrada com presunto e aí servir, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é. Aqui o chapeiro parece que ele tem um encanto, ele é um poder. E acho uma coisa interessante disso da padaria, que isso vale para São Paulo, mas na verdade é uma versão paulista de um fenômeno muito comum do brasileiro. O brasileiro não sabe contar e valorizar o que é dele, a sua história, a sua cultura. Então o brasileiro tem um costume de achar que as coisas que são do seu dia a dia, elas são universais. Tem muita gente que acha que arroz com feijão é uma comida universal. Fala, o que é comida brasileira? Comida é comida. Não, arroz e feijão é comida brasileira. Só em Cuba e na Colômbia acha que tem arroz com feijão também como base, como prato base. Sim. Nos outros lugares não é com arroz e feijão a mistura. Eles não fazem, não é uma coisa tão lógica quanto a gente acha. E daí a gente acha que coisas assim estão muito no nosso dia a dia, são coisas universais e não são. A padaria é uma coisa que assim, existe em todos os lugares, mas a padaria, do jeito que ela é em São Paulo, é uma coisa paulistana. Paulistana. A pizza que se come em São Paulo, do jeito que se come, também é uma coisa paulistana. A padaria é aquilo que eu falei do Saint-Étienne, que eu falei. É um lugar que é uma padaria, que é um lugar que você compra pão, mas virou um lugar que é uma lanchonete, virou um lugar que você uma coisa que a padaria desenvolveu, porque do mesmo jeito que tem essa coisa do PF, que você sai do trabalho para comer, tem muita gente que tem que sair de casa muito cedo para trabalhar. Exato. Então, a padaria é o local de tomar café da manhã. O cara para na padaria rapidinho para pedir um pão na chapa com um pingado e depois chega no trabalho, porque na hora que ele acordou em casa estava muito cedo.
né? E ele não quer Exato. acordar mais cedo ainda para preparar um café da manhã. Então ele sai de barriga vazia ou só pega alguma coisa muito rápido e toma o café pouco antes de entrar no trabalho. Então a padaria Exato. passou a ter essa função. Como eu sou um cara de acordar tarde, eu não faço muito isso, mas quando você tá indo pro trabalho e para tomar um café da manhã antes de chegar no trabalho, cara, seu dia começa melhor. Você concentra pra trabalhar feliz. Total. E Total. A música Por Dia Nascer Feliz foi composta nessa situação. E assim... Cazuza passou por isso. E tem essa coisa que assim, né? O cara faz tudo do jeito que você quer. Quando eu fui pra Minas, eu queria comer um pão de queijo. Eu quero comer um pão de queijo mineiro, assim. Assim, legal pra falar. Eu comi um pão de queijo bom em Minas. E daí eu até tinha o café da manhã do hotel, comi rápido. Eu cheguei pra minha mulher, ela me falou, vamos numa padaria comer. A gente foi numa padaria lá em BH, chama perto lá do hotel, e a gente pediu um pão de queijo. Só que eles pegaram e embrulharam o pão de queijo e estavam entregando pra gente. Só que daí a gente tava sentado ali, tinha uma banquinha, a gente tava sentado pra comer na hora. O pessoal ficou meio perdido ali, meio assim, nossa, o que eu faço? Assim, eles pegaram uns pirizinhos, pegaram umas coisinhas ali, serviram a gente ali, deram um café, tudo a gente... Mas assim, eles não estavam preparados pra ideia de alguém sentar e comer ali, que é uma coisa muito básica numa padaria de São Paulo. E não é universal, ela não é universal. É uma coisa típica de São Paulo. E acho que todo paulistano que puder, claro, assim... Você se sente a sua experiência paulistana mais completa quando você tem uma padaria pra chamar de sua. Aquela padaria assim, que é perto da sua casa, que você gosta, você confia, você já tem o de sempre, como você disse, né, Tosca? Do sinal que o pessoal já sabe o que você quer, né? Aquele pão que você... E você vai tanto que você sabe que o chapeiro da manhã coloca menos frios do que o chapeiro da noite. Tinha o batata e o bigode. Você já sabe. Sim, exatamente. O você batata sabe a hora não do era pão. tão bom quanto o bigode. E ontem, inclusive até por coincidência, eu fui dar um rolê pelo bairro, dar um rolê mesmo, fui andar à toa porque tava com um horário de folga e pra não ficar só parado em casa e, pô, até questão de corpo, Fazer assim, né? exercício. Fazer exercício. Daí eu fiz um caminho diferente, eu passei em frente a uma padaria, que é até uma padaria artesanal meio gourmetzinha assim, né? Mas eu falei, eu vou tomar um café aqui, vai, eu já passei, eu não conhecia o lugar. O pão era bom, eu cheguei aqui em casa ali, minha mulher adorou o pão também. Eu falei, eu não tenho uma padaria pra chamar de minha, eu tenho duas agora. Sabe quando você até se sente assim, nossa, mas completo? Porque eu já tenho uma padaria pra chamar de minha, eu já tinha uma padaria boa, agora eu tenho duas. Não, você sabe que eu morava na Vila Mariana, eu morava ali perto da SPM, então ali tem duas padarias muito boas, que é a Charme, que fica na Rio Grande com a França Pinto, e a Esperança, que fica na França Pinto com o Alberto I. Então, assim, você tinha duas opções que eram excelentes, podia chamar de minha. Podia escolher o pão dali é melhor, o frio daqui é melhor, o salgadinho de lá é melhor, você escolhendo. Quando eu me mudei para Pamplona, tinha uma padaria do lado da minha casa e que um mês fechou. E aí eu fiquei órfão de padaria. E a única padaria que eu sabia que tinha ali perto era a Galeria dos Pães. E eu tinha que ir até a Galeria dos Pães de carro, fazer uma compra e voltar. Quando eu descobri a Santa Etienne, que era umas 4 quadras da minha casa, eu falei, olha só, acho que agora eu tenho uma padaria nova aqui pra chamar de minha. Agora que eu me mudei e eu tô na Consolação, tem a Bela Paulista. E aí a Bela Paulista é a meca das padarias de São Paulo. Se não uma das, porque é 24 Até a horas. Naidela gostou, né? Exatamente. É 24 horas, ou seja, se sua larica bater às 3 da manhã, você vai até lá e vão te servir comida. 2, o produto é bom. Se você vai comer como lanche, se você vai levar pra casa é bom, tudo é bom. 3, tá tão perto de mim que eu já vou com tanta frequência que eu já sei o cara que corta o frio do turno da tarde, que é diferente do cara que corta à noite, e você já sabe como funciona a dinâmica da padaria. E você já sabe qual aquele que te dá uma provinha ali quando você pede, qual que não dá? Não, pra você ter uma ideia, eu gosto muito de uma marca específica de mussarela, e aí não tinha. Putz, olha, não tem e tal, mas eu tô vendo aqui no balcão da frente que tem. A cara, não acredito, tava procurando, achei que não tinha entregado. Foi lá, pegou, guardou, deu uma semana depois, falei, oi, você tem? Claro, tava acabando, peguei aqui pra você, mussarela aqui pro meu amigo. Aí, mano, aí já foi, virou alegria. Aí ganhou. Nossa, eu volto pra casa, assim, levitando. Cheguei em casa, comentei com a minha mulher, pensei, venci. É uma vitória.
O dia que o humilhado foi exaltado. Não é maravilhoso. Pois, isso tinha também a padaria Sensação, que era em Pinheiros. Agora eu tenho aqui a Fabrique, eu não como lá. A Fabrique serve para eu pegar o pão, vir com ele embaixo do braço, bem francês, e fazer na minha chapa aqui em casa, porque, né, de tanto assistir os chapeiros e ser fã desses personagens, eu sei operar uma chapa hoje. Exato. Mas a Sensação tinha isso. Tinha o Batata, tinha o Bigode era, né, acho que gostava mais de mim, sabia que eu gostava mais de manteiga, tacava ali. A menina, quando atendia, era sempre isso, churrasco com queijo baguete de gergelim. Exatamente, era sempre isso. E o suco, a limonada suíça batida com hortelã, mas eu não sabia. E aí eu pensei, por que essa limonada é sempre tão verde? O que né? Põe 5 limões para ficar com casca, para ficar assim, mas não é ácida esse ponto. E aí um dia Cláudio, posso te perguntar uma coisa? Como é que essa limonada é tão verde? Ah, não, a gente põe hortelã. Legal. Agora eu posso reproduzir, né, em casa. Maravilhoso. Mas é assim, nunca chega no sabor que os caras têm. Tu tenta reproduzir, mas não é. É uma coisa que é... Pão na chapa em casa não é a mesma coisa do que o pão na chapa na padaria. Por mais que eu saiba operar o bagulho, não é. Assim, não, e uma coisa que assim... acho que aqui em São Paulo, nos Estados Unidos mostra muito isso, você vê muito em filme, em série, que tem aquele cara que tem aquele boteco perto da casa do personagem, sei lá o quê, que assim, quando tem aquele dia difícil de trabalho, que ele só tomou porrada, bronca do chefe, ele sei lá o quê, brigou com a mulher, sei lá o que aconteceu, ele no fim do dia, ou ele já voltou pra casa e sai, ou antes de chegar em casa ele passa no boteco lá e fica lá tomando uma, assim, só pra relaxar, e às vezes conversando com o barman lá, que é um cara que já virou meio amigo dele, que já conhece. Às vezes nem conversa, às vezes ele já sabe o que quer, ele já chega lá, o cara vem, ele já chega, põe o copo e serve. O chapeiro é esse personagem em São Paulo. É o cara que assim, ele senta no balcão, ele muitas vezes já sabe o que você quer, o que você gosta. Ou o chapeiro ou o cara que te atende na padaria, daí vai do tamanho da padaria, né? Que às vezes o chapeiro te atende, às vezes tem alguém que te atende. Mas assim, porque aquele lugar sendo toda hora, a pessoa passa a te conhecer, sempre mais ou menos no mesmo horário. É um lugar que você gosta de ter uma rotina, você gosta de pedir coisas meio parecidas sempre, você não quer ficar variando demais, assim, né? Exato. Não, é muito bom. É pra ver ou pra comer? Agora, pra gente não transformar o aniversário da cidade de São Paulo do episódio da Padoca, vamos seguir aqui. Olha o risco aí. Senão, acho que a padaria merece um episódio à parte dela, mas vamos seguir aqui, senão a gente não anda com o episódio. São Paulo tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? Então não é à toa que um dos passeios turísticos de São Paulo é visitar o bairro da Liberdade, onde você pode comer, comprar uma série de coisas típicas ali. A gente tava brincando, eu e o Tosca, acho que a gente tava falando pro pessoal do Gohangô sobre o melona. Mas é asiático de uma forma geral, você consegue encontrar lá. Você não encontra melona na Bela Paulista. Você encontra melona, se você for lá, em qualquer lugar ali, qualquer alimento na Liberdade, vai ter uma melona para você comer. O que vocês já comeram que vale a indicação para nossa audiência na Liberdade? Então, eu tenho um problema. Eu não, Nunca foi. Eu não gosto de comida japonesa. Eu também não. Então vamos falar sobre isso. Mas é que eu sou neto de japoneses, né? Sim. O meu problema é que eu não suporto, mesmo, assim, acho que de verdade, eu passo mal com peixe e frutos do mar. Entendeu? Eu também. Então, assim, eu até tô aprendendo a gostar de algumas comidas japonesas que fogem um pouco disso, tá? Mas assim, até porque eu tô ensinando meu filho a gostar de comida japonesa, então assim, eu não quero que o meu desgosto vire um preconceito pra ele, né? Perfeito. Mas assim, tinha um restaurante japonês, assim, que... A minha mãe que é manja dessas coisas, porque minha mãe é filha de japoneses, né? Então ela cresceu comendo muito isso, ela manja mais as coisas. Eu ia ter pedido uma dica pra ela, se eu soubesse que a gente chegaria nesse papo. Mas, por exemplo, você foi pra Liberdade? Não, já direto, já comi na Liberdade. Eu vou dizer pra você o que eu faço. Na Liberdade, o que eu faço, que é muito legal pra mim, é que nos finais de semana você tem as barraquinhas de comida que tem ali, logo depois saindo do metrô. Então tem várias friturinhas que eu acho que são bem gostosas de você comer. Obviamente o pastel que tem ali embaixo da Galvão Bueno, e ali é muito legal.
E, por exemplo, também lá eu conheci o Hong Hee, que é um restaurante de comida chinesa que tem um yakisoba incrível. Eu fujo do peixe também, sabe? Eu também fujo dos frutos o do Hong mar. Hee é um restaurante que tem aqui. Se eu olhar assim, eu consigo Sim. ver. Tem um aqui em Moema, na frente da minha casa, do meu prédio. Na Ibirapuera, gigantesco. Então, é aqui. Assim, eu consigo olhar da janela de onde eu tô neste momento, é verdade. Sim. Mas assim, nossa, é muito bom. E lá você pede um yakisoba, nós três aqui comemos um, né? Porque é um negócio tamanho... Exato, paga R$40. E é barato. Mas assim, na Liberdade eu comi várias vezes. É que assim, eu acabo não comendo tão bem assim tudo, né? Sim. Então eu acabo preferindo lugares que você tem um buffet, por exemplo, que você vai pegando o que você quer, porque eu vou tentar fugir do peixe, tá? Sim. Tem um lugar, por exemplo, que eu fui algumas vezes, que ele é bem meio caro, é o Tanka, que é um restaurante que ele fica você tem que entrar num prédio comercial, ele fica no primeiro andar do prédio, bem na frente da Praça da Liberdade. Legal. Lá é buffet de comida principalmente chinesa e japonesa. Mas é um buffet, mas assim, não é só um buffet. Tem uma parte de buffet, tem uma parte assim que você pode pegar lamen, udon, que você monta na hora, entendeu? Então assim, tem muita variedade. Então assim, para quem tá querendo explorar coisas diferentes, é bom, porque mesmo que você não goste, você só pegou um pouquinho. Você não teve que pedir um prato daquilo e depois corre de não gostar e é caro. Um outro lugar que na verdade eu ainda não fui, e eu sempre quis ir, mas assim, acabei nunca juntar, assim, como meu filho só tá começando a comer comida japonesa agora, tá começando a se acostumar a gostar agora, então assim, eu ficava segurando tudo, assim que tudo isso acabar a gente vai. É um restaurante, tem que pegar o nome aqui, é um restaurante de comida de Okinawa, que tem na Liberdade, é específico de Okinawa, que é uma região do Japão, inclusive é a região da minha família. Né? Que é uma região no sul do Japão que fica... E do Sr. Miyagi, né? E do Sr. Miyagi. Tô assistindo Cobra Kai. Okinawa é onde o Karatê foi inventado. O Karatê é uma arte marcial de Okinawa. E Okinawa fica a meio caminho entre Japão e Taiwan. Ele inclusive fica mais perto de Taiwan do que de Tóquio. Né? Então a cultura okinawana é uma cultura muito diferente, o pessoal é muito mais caloroso, até fisicamente é um pouco diferente do japonês das principais ilhas. E a comida é diferente, ela tem como base o porco. Então, assim, às vezes em jantar de família na minha família, às vezes tem algumas coisas de Okinawa ali no meio. Né? Então tem, por exemplo, tipo um bacon japonês, que é muito bom. Ele tem um saborzinho japonês, não é aquele bacon frito que a gente come no hambúrguer, né? Na hamburgueria. Mas é um bacon ali que é um pouco mais molinho, porque ele não é frito. E tem um molhinho ali que eles passam por cima, que é ligeiramente adocicado, como é muito comum na culinária asiática. Então é uma comida japonesa com base em porco e não com base em peixe. Sim. Então é uma dica, eu vou até pegar o nome aqui enquanto vocês vão falando depois, que minha mãe tinha passado todas essas dicas. Minha mãe sabe qual restaurante. Esse aqui o sushi tem cara de sushi, tem gosto de sushi pronto, esse aqui tem gosto de sushi fresco, entendeu? Esse aqui é bom porque tem muita variedade, esse aqui ele só fica inventando um monte de moda, mas assim, tem coisas que não tem sabor muito autêntico. Pega turista. Só pega turista, ou não tem sabor muito autêntico. Minha mãe que manja dessas coisas. Boa. E você, Tosca, quando você foi pra Liberdade, o que te chamou a atenção? Quando eu fui pra Liberdade, rolou muito isso dessas barraquinhas, né? Porque tu sai do metrô e eu fui bem num passeio turístico mesmo, né? Bem num rolê pra conhecer o lugar, assim. Então, todas essas friturinhas, essas barraquinhas, as que trabalham com bambu e fazem umas colheres maravilhosas, e tu volta com acessórios de cozinha muito bons. Comprei todas as minhas lá. Exato. E aí, pra mim, teve um momento em que eu tive uma overdose, assim, e eu olhei pra minha mulher e disse, vamos voltar pro Brasil? Porque assim, foi muito intenso, assim, na primeira chegada. Mas eu sou um fã, assim, eu aprendi a comer a comida japonesa e ter mais contato com ela, né, e a asiática em geral, mas principalmente a japonesa aqui em São Paulo. Né? Eu lembro até, a minha mulher nunca gostava muito e um amigo meu fazia umas pegadinhas do tipo, o salmão é o presunto do mar, prova. Fazia uns caminhos assim. O camarão é o bacon do Exato, mar, dava todas aquelas coisas. Mas eu sempre gostei, aprendi a comer aqui, mas eu tenho essa predileção, pode-se dizer assim, sim. Por fritura, né? Então esses empanadinhos clássicos, assim, o tempurá para mim é um artigo maravilhoso, porque é isso, joga todos os legumes junto ali, faz uma fritada maravilhosa.
Então, pra mim... Super Tosca fez um episódio no UOL que vocês podem ver, inclusive, um empanado saiu. irlandês, mistura do Brasil com o Egito, né? Um empanado irlandês. Mas sou muito fã mesmo da comida e fui entendendo, né? Quando também... É uma coisa que eu não cozinho pra mim. Não faço pra mim, sim, né? sim. Que é uma coisa que eu saio pra comer é japonês. Tô com o problema do Bira agora que me deu vontade. Vou ver o que eu vou fazer. Mas eu acho maravilhoso. Mas só... Ô, Matheus, não, só pra terminar, o lugar que minha mãe indica é o Daigo. De comida de Okinawa, ela fala que é muito bom, eu preciso ir lá. E só pra arrematar essa coisa da cultura de Okinawa, muita gente aqui em muitos dos japoneses que vieram pro Brasil são de Okinawa, né? Então, por exemplo, a língua okinawana é uma língua que tá sumindo até no Japão, e muita gente lá no Japão mesmo, quando quer estudar okinawano, o idioma, vem pra São Paulo pra aprender. Porque tem muito, alguns, assim, aqui tem uma quantidade muito grande de falantes, então você consegue estudar a língua muito aqui em São Paulo, às vezes mais do que no Japão. E tem muito okinawano que foi pro Mato Grosso do Sul, e um prato típico de Campo Grande é o soba de Mato Grossense, que é uma mistura, é um soba de Okinawa com ingredientes brasileiros. Que também daí fica uma dica ali, mas aí não tem nada a ver com São Paulo. Apesar de ter um restaurante desse aqui em São Paulo também. Aqui também se tem a maior comunidade árabe da América Latina, não é à toa que o Bira falou do Rosima, e a gente tem aí tantos restaurantes árabes muito bons, né? Quais restaurantes árabes vocês recomendam na cidade de São Paulo? Olha, restaurante árabe, tem uma questão ali que nos últimos tempos, já tinha muito restaurante árabe bom, né? Mas nos últimos tempos, até por já ter uma comunidade árabe grande aqui em São Paulo, muito refugiado, principalmente da Síria, veio pra cá, pra São Paulo. Exato. Então abriram muitos restaurantes árabes novos e muito bons. E às vezes até baratos, porque são restaurantes assim de... Pô, o cara acabou de chegar, não é chique ainda, né? Então... toda hora eu tô descobrindo, toda hora assim, pelo menos até tudo parar, a pandemia, tudo, mas assim, eu vinha conhecendo muito restaurante árabe novo, bom, nos últimos tempos. Então vou citar alguns aqui. Tem um, que acho que nem é tão novo assim, na Faria Lima, só que o problema é que ele é só para almoço, é Faria Lima, né? É o Café Árabe. Ele fica perto, a 1,4 quadra do Shopping Guatemi, do outro lado da... É maravilhoso. É muito bom. Pode falar? Vou falar que a primeira agência que eu trabalhei aqui em São Paulo ficava em cima desse prédio, não desse que eles estão hoje, tá? Mas em 2006 eles ficavam mais próximos da Avenida Rebouças. Eles travam lá e eu almoçava quase todo dia naquele café árabe. É muito gostoso. E agora que eu voltei a trabalhar ali na região, na Rebouças com a Faria Lima, aí eu falei, quero voltar comendo café árabe. Aí eu vi que eles mudaram para mais perto do Iguatemi. Mas lá também é um lugar onde você tem que chegar cedo, senão você vai ficar com fila de espera na hora do almoço. E a mocinha que agenda as mesas já me conhece, sabe que toda vez que eu vou pra lá, eu levo mesa pra cima de 10 pessoas, então ela não gosta muito de mim. Lá vem o Jesus querendo mesa só de um lado. Então, pra 13 lá, pessoas. Não, lá é muito bom, até a coxinha deles é muito boa também. É maravilhoso. É maravilhoso. Então esse daí, só que o problema é que assim, ele é só almoço. No dia de semana ele fecha às 7 da noite. Então assim. Ele abre às 9 da manhã pra café da manhã, você pode tomar café da manhã lá. Ele fica até às 6. Acho que fica até às 7 agora. Ele pega o pessoal saindo do trabalho e voltando pra casa. Né? Então, e no fim de semana só abre de almoço de sábado, até almoço de sábado. Exato. Não abre de domingo nem ao sábado à tarde. Então é um lugar um pouco complicado de ir em relação a horários. Mas é muito bom. Tem um outro que é o... Esse daí eu vou pegar uma coisa bem pouco glamurosa, tá? Mas é um restaurante que eu conheci que eu gostava muito. É um quilo árabe, na Rua dos Pinheiros. Chama Al Sheikh. Que fica... esse eu já fui. Então, e assim... Perto da estação ali. Né? Isso, da Fradique Coutinho. Isso, maravilhoso. Umas 2 quadras. Isso eu ia citar aqui. Então, e o bom é que assim, os donos eram sírios. São sírios que eles vieram recentemente, assim, entre eles conversam em árabe, inclusive. E o que eu acho legal é que é um restaurante... Você tem muito restaurante aqui em São Paulo de quilo que tem um dia da semana que eles fazem umas coisas árabes ali. Não, eles são quilo árabe. E não é o mesmo menu todo dia. Tem algumas coisas que tem que ter todo dia, né? Tipo, o tabule tem que ter, a coalhada, o hummus tem que ter todo dia. Mas eles variam. Então você consegue ir lá mais de uma vez na mesma semana, que vai ter coisa diferente, então você não vai ficar enjoando de comer comida árabe. Então eu conseguia comer lá 2, 3 vezes por semana.
E assim, se você comparar com um restaurante árabe chique, não vai ser tão bom. Mas é um restaurante árabe por quilo, então assim, é uma comida do dia a dia que dá pra comer de boa árabe. Eu gostava muito lá. Os caras começaram a gostar de mim porque um dia a Síria estava jogando contra a Austrália nas eliminatórias da Copa do Mundo, bem na hora do almoço. E eu tava almoçando lá e eu tava com o celular ligado no aplicativo que acompanha o resultado do jogo. Que eu tava ansioso porque ia decidir que ia pra Copa, e seria a primeira Copa da Síria, tudo. Eu tava lá vendo, eu tava comendo assim, de repente um deles passa e vi que tem a bandeirinha da Síria no meu celular. Ele me pergunta o que era, eu só expliquei pra ele. Daí o cara, meu Deus, fala se aconteceu alguma coisa, assim. Daí ele ficava perguntando como é que tá o jogo, todos os caras começaram a me conhecer. Daí quando chegou o doce novo, ele falou, gente, porque às vezes eu pedi o doce, eu gosto dos doces deles, né? Porque eu não gosto muito daquele melzinho árabe, eu acho que deixa muito doce. Então eu gosto de comer doce árabe sem o melzinho. Então eles já sabiam disso, então eles já não botavam. E quando eles vieram doce novo, tem um doce novo aqui que a gente trouxe, acho que você vai gostar, entendeu? Os caras falam com português meio assim, que estavam aprendendo ainda, né? Sim, mas era um lugar bom, assim, eu queria ter levado já minha família, mas também, como é lugar de quilo, só funciona em horário de escritório, né? Nossa. Então, tem um perto aqui da minha casa, aqui em Moema, que eu não sei o nome dele. É assim, tem uma padaria árabe chamada Maxifor, não sei, que faz muito pão sírio, que eles vendem, fazem muito doce árabe, sei lá o que eles vendem, eles fornecem para restaurantes árabes, né? Sim. E acho que eles têm um mercado, e do lado desse mercado tem um restaurante deles, aqui em Moema, na Alameda dos Inhabiquaras. E daí tem 1 quilo ali. É caro, é 1 quilo caro. Então você vai comer, vai ser preço de restaurante à la carte. Mas é muito bom. Eles têm até as pastinhas árabes tradicionais são a coalhada, o baba ganoush e o hummus. Eles têm um hummus vermelho, que é feito de lentilha vermelha, que é um negócio de louco. Mas é um pouco caro lá. Então, assim, é quilo, mas você vai pagar um preço de saída de restaurante mais ajeitado se você for lá. Quer dizer, o lugar tá funcionando ainda, né? Antes da pandemia tava assim, né? Uhum. E você, Tosca? Eu comecei como toda pessoa que chega aqui em São Paulo, eu comecei com o Habib's. Depois eu evoluí pro Jaber. Claro. Aí a esfirra de carne aberta do Jaber até hoje eu tenho uma grande muito memória boa. afetiva, gosto muito. Mas eu conheci esse que o Bira falou, eu não sei se é o mesmo que eu tô pensando, mas fica na Rua dos Pinheiros. Tem um que é bem próximo da Estação Fradique e tem um que é mais afastado, que me parece esse que tu tá mencionando, que é próximo à rua também Simão Álvares. É que como eu morei 10 anos lá... o que eu falei é o da Simão Álvares. Então é esse. Esse é o primeiro... Aí na segunda tem um que é de uma senhorinha árabe, que ela lê a borra do café para as pessoas, mas não é para qualquer um, né? Para mim nunca leu, por exemplo. Mas também, cara, ali uma esfirra que eu, assim, tipo, ali mudou todo o padrão de esfirra que eu conhecia. E aí, para finalizar, na Arthur de Azevedo, não sei se ainda tem, mas tem um casal lindo, maravilhoso, a Hala, que é da Jordânia, e o Jorge, que é mexicano. Então essa fusão, né, esse casamento... É bom, já fui lá. Eu amo esse restaurante. Esse é meu árabe favorito, né, o El Árabe, que fica ali na Arthur de Azevedo. Cara, assim, quando eu dei uma dentada numa esfirra de carne e eu senti uma canela no nariz, assim, eu disse, gente, chegaram num padrão que eu, assim... Aí também, aquela evolução da esfirra chegou no último ponto. Então, o El Árabe, pra mim, é maravilhoso. O cardápio deles, assim, é de escolher de olho fechado, fechar o olho e correr o dedo, onde parar tu pede, tá valendo. Esse El Árabe, o Jorge, né, que é o dono, ele é um mexicano filho de sírios. Ele é um sírio mexicano. E a mulher é jordaniana. E daí eles se mudaram para o Brasil, restaurante. Então é um restaurante árabe, mas com uns toques mexicanos. Então eles têm... É principalmente árabe, mas tem esfirra de guacamole uma vez por semana, tem uma coisa assim que eles fazem. Você pede um prato assim com carne, assim, carne com tempero assim, ele tem uns temperos ali que ele faz alguma mágica que... Ele deve fazer uma marinada. Não, é árabe mesmo, mas é delicioso. Ele tira uns sabores ali de uma comida, daquela combinação de especiarias, que é uma coisa que árabes, sírios, turcos fazem tão bem, que é combinar especiarias para criar um novo sabor.
que esse Al-Árabe é muito bom nisso mesmo. E o cara é sensacional, gente boa, Não. torcedor fanático do América do México. Torcedor fanático do América. Ele ama futebol, torcedor do América do México. Não, é maravilhoso, assim. E a filha, adorava a Alice, minha filha, né? A Indira, uma galera muito querida. Mas, cara, é um restaurante, assim, que me fez ficar louco na esfirra de za'atar. Que é uma esfirra simplíssima, sabe? Tipo, Sim. é um pãozinho com aquele pó com gergelim. Mas, cara, eu entrava lá, já pedi uma za'atar. E o resto, Antes né? de começar. Antes de Não, começar, assim, quero me uma dá za'atar. aquele frisbee ali, É isso, eu é vou isso. comer. Mas maravilhoso, pelo árabe. Eu gosto também, mas eu queria deixar dois que são duas menções honrosas aqui na parte árabe, que é, pra mim sempre foi uma coisa muito bacana, que é o Brasserie Vitória, que fica na Juscelino Kubitschek. Ele é o restaurante árabe chique, mas ele tem a opção de rodízio, então você pode comer até morrer lá dentro, o que é maravilhoso. Tem muita coisa gostosa, você consegue passar por todo o universo árabe, comendo de tudo um pouquinho, e é muito, muito, muito saboroso. Tá no Bibi Gourmand do Michelin aqui no Brasil. E um cara que é um ser iluminado, que é o restaurante que fica no Jardim Tabuão, lá no confins do Morumbi, que chama Saint-Marie Gastronomia, que é o Monsieur Fofolândia. Ele talvez seja o restaurante mais fofo que existe. E ele é fofo porque ele vai vendo o cardápio e ele vai inserindo recados fofos dentro do cardápio. Vai usando a palavra toda vez, falando de fofos, coisinhas muito fofas o tempo todo no meio do caminho. E é muito engraçado. E a comida é muito boa. Ele é um doce de pessoa. E você chegar lá para comer com os amigos, a minha dica é não peça tudo que você vai comer, porque ele vai começar a te dar comida no meio do caminho. Experimenta isso, olha, trouxe uma colherada seca para vocês dividirem. Não vem na conta, ela simplesmente aparece e você come. As porções são muito bem servidas, ele faz um quibe montado, com um quibe cru, com um quibe de forno, com um quibe coalhada seca. Cara, é assim, uns produtos incríveis, uns pratos incríveis e é muito, muito gostoso. Talvez seja um dos poucos lugares onde eu falaria, beleza, vou sair daqui da Paulista e vou até lá para comer, porque é uma viagem. Mas é uma viagem que vale a pena, uns 45 minutos de carro sem trânsito. É um rolê sério, mas vale muito a pena vocês experimentarem. Chama Saint-Marie Gastronomia. É excelente, Jardim Taboão. Essa expedição aí, ó, vem vacina, né? Tem que acontecer, tem que acontecer. É pra ver ou pra comer? A comunidade italiana daqui, então, nem se fala, né? A gente falou de pizza, falou de outras coisas. Tem lugares super tradicionais, como um lugar que eu não sei se vocês já foram, que é a Cantina 14 de Julho. Ela fica ali perto bem da divisa ali entre o centro e a Moca. Fica ali perto do elevado Costa e Silva. É um lugar que tem um rodízio de massas maravilhoso e que do lado, tudo que você comeu no rodízio, você tem uma padaria onde você pode comprar o que você mais gostou de comer e levar para fazer na sua casa.
tu era mal atendido no Nelos. Sim. Mas eu gostava muito da plaquinha que é somos adeptos ao slow food. Então, espere. Boa. Isso eu achava maravilhoso. E você, Birá? Assim, não tem glamour nenhum. É um lugar do dia a dia também. Eu gosto muito desse lugar do dia a dia. Eu não gosto de gastar tanto dinheiro assim, né? Exato. Aqui em Moemo, a rede do Dom Pepe de Nápoles manda no bairro, é dono do bairro. Então tem eu gosto de lá, assim, é o lugar que eu mais vou no dia a dia, o que mais ia, né, no dia a dia, porque é um lugar perto de casa, vou a pé, tudo, tá muito aqui do lado, né? O pessoal já me conhece, tudo, eu gosto muito do capelete deles, adoro capelete, acho que a minha massa preferida é capelete, né? Agora, pensando assim numa coisa um pouquinho mais, né, assim, uma dica assim um pouquinho nutri, pessoal que tá vindo de fora, então vai estar para São Paulo, vai estar disposto a gastar um pouco mais, A família Mantini é um lugar super clichê, mas é bom pra caramba. É muito bom. Só chega meio cedo. Porque, quer dizer, agora com a pandemia, não sei, não deve estar com tanto problema assim. Sim. Mas se for uma situação normal, chega meio cedo porque vai ter muita fila. Mas a família Mantini é outro nível também. É bom pra caramba. O lugar, assim, eles também ajeitaram a rua pra ficar todo... Eles ficaram dono da rua ali, né? São donos de todos os restaurantes. Então eles são meio que nem a Mônica, né? Eles viraram dono da rua. A Mônica... La Mônica. Então, mas aí virou todo um lugar... Mas então ficou até meio pitoresco ali, tentaram dar uma ajeitadinha, até fica meio... É meio pra turista, mas Exato. assim... Mas ficou mais aconchegante, acolhedor ali. Mas a comida é boa. Meio um pouco cara, mas é boa. Boa. É que comida italiana é uma coisa que, assim, pra gente aqui em São Paulo é uma comida do dia a dia também, né? Comer macarrão em casa é muito comum. Então, assim, não é uma coisa também que você sai tanto pra um restaurante, né? Não, e assim, é óbvio que você vai fazer as coisas, você vai comer, você não vai comer em casa, tem vários lugares onde você vai, que você vai comer, Gato que Ri, Família Mantini, mas você vê, por exemplo, grandes restaurantes como, cadeias como o Jamie Oliver com James Italian, com o Abbraccio, que vem aí do pessoal do Outback, e que não consegue fazer verão porque a gente tem muita coisa boa italiana em São Paulo a preço muito justo. Costumo dizer que cantina italiana aqui em São Paulo, mesmo quando é ruim, é bom. É o mesmo caso da pizza. Eu logo que cheguei aqui em São Paulo, eu me lembro de uma pizzaria, Sorieto, eu não sei se ainda tem. Mas, assim, super simplinha, assim. Tu vê que a maioria das pessoas que compravam eram jovens, né? Com pouco dinheiro no bolso, tal, latino-americano. Então, esse lugar que tem um pequeno forno onde o cara vai ali e faz direto, tá muito mais com o movimento do motoboy. Eu adorava sair com a pizza do cara na mão e comer, sabe? Qualquer biboquinha, É que nem Santa Maria em relação ao X. Qualquer lugar que tu vai comer um X santamariense, tu não vai te decepcionar. É isso. Agora, quem mora no lugar já, aquele lá é meio ruim, aquele lá não sei o quê. Mas eu tenho essa relação também, tanto com a comida italiana aqui, quanto com a pizza. Que eu acho, né, que também é italiana. Há controvérsia, os italianos roubam tudo. Não, e tem até uma história assim, porque a pizza de São Paulo, essa coisa do ketchup é sério, a gente leva a sério porque assim, em muitos lugares pizza é um lanchinho, porque é uma coisa meio tosca. Aqui em São Paulo, pizza é uma refeição de qualidade ali. É outro nível. E não é porque... É jantar. É jantar. Porque na nossa concepção, almoço é uma coisa corriqueira, jantar é coisa séria. E pizza é um jantar, é uma refeição, não é como... Comer uma pizza não tem o mesmo status de ir jantar numa lanchonete. Não é um lanchinho, não. É uma refeição, é um prato, é comida, né? Exato. Então esse negócio é sério, porque assim, a pizza de São Paulo realmente não precisa de ketchup. Não. Eu entendo que em outros lugares o pessoal ponha, porque a pizza não é tão mesma qualidade. Por que a pizza de São Paulo é melhor? Porque assim, a gente faz um monte de coisa errada aqui em São Paulo. O churrasco do Rio Grande do Sul é melhor, a comida nordestina do Nordeste é melhor, mas assim, pizza a gente sabe fazer. Também porque a maior parte dos imigrantes napolitanos que vieram para o Brasil, vieram para São Paulo. E isso tá toda a diferença. Porque a pizza não é uma comida italiana na Itália, é uma comida napolitana. Se você vai em Milão comer uma pizza, você tem que comer uma pizza que se identifica... É diferente, que é aquela grossinha. Isso, Milão. Mas você tem que ir num lugar que se identifique como pizzaria napolitana. Porque se for só uma pizzaria, vai ser ruim, mesmo em Milão. Né? Tem que ser uma pizza estilo napolitano, com padrão napolitano.
Muito, por exemplo, dos italianos que foram pro sul são italianos do Vêneto, que é mais no norte, uma região mais produtora de vinho, por exemplo. Então, assim, por isso que aqui em São Paulo a pizza acabou virando uma coisa tão forte, porque é uma comida que os caras comiam lá e trouxeram pra cá. Perfeito. Não, eu tenho uma teoria, mas ela se aplica muito mais, né? Tivemos 3 caravelas que saíram de Portugal, mas eu sei que 2 os caras chegaram. Quem sabe fazer pão? Ah, eu sei. Não, beleza, então tu vai naquela ali. Quem não sabe? Aí, tipo, eles distribuíram os que não sabem por todo o Brasil e deixaram quem sabe fazer pão numa caravela que veio direto para São Paulo. Porque, assim, padaria aqui e pizza, porque eu acho que às vezes vem do mesmo fermento, né? Tu vai fazer... Cara, é outro nível mesmo. É panificação. Exatamente, né? Então tu vai pegar aquela mesma levedura que tu vai fazer o pão e aí tu vai fazer uma massa de pizza matadora. Que eu acho, isso. Né? Por isso que essa é a minha teoria. Daqui a pouco eu vou entrar no mestrado da USP e defendê-la. Ó, agora eu não posso falar, a gente tá encaminhando pro nosso papo, mas eu não posso deixar de falar do Mercadão. Quando eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, a minha mãe me levou para fazer aquele rolê bacana, gostoso, que é compras na 25 de março. E no meio daquela galera gigantesca, carregando umas sacolas, entrando naqueles lugares apertados, o jovem Matheus achava que tinha entrado numa cilada, até que por determinado momento a mãe dele leva ele para comer o sanduíche de mortadela do Roca. Quando o segundo andar ainda não existia, não tinha, era tudo mato. Só tinha o Roca que ficava ali na parte de baixo, não era nem na avenida principal, era encostadinho, no cantinho, escondidinho, mas a fila já era grande, tinha 6 banquinhos para comer, para atender, e aquilo foi muito mágico, porque não só o produto é muito bom, a mortadela era muito boa, o pão, o lanche, era uma refeição barata, porque não era para atender o turista, era para atender os trabalhadores da região, então era muito barato. A minha mãe sabia e conhecia muito da 25 de março, e ali foi um momento onde eu tive uma das, acho que assim, dos meus lugares favoritos, se não o meu lugar favorito, ir no Mercadão. Programa comigo ir no Mercadão. Tanto é que no final do ano, quando todo mundo foi viajar, a gente aproveitou que estava vazio e foi lá, fez umas comprinhas e voltou para casa. É um dos lugares definitivamente favoritos da cidade de São Paulo. Imagino que para todo mundo que gosta de comer também é. Que lembranças que vocês têm? Como é que é para vocês a visita no Mercadão? Vocês vão muito no Mercadão? Como é que é para vocês? Olha, eu foi também parte dos meus primeiros passeios como turista aqui, comer o sanduíche. Comi várias vezes. Para mim, o único defeito do sanduíche, eu levaria um pão a mais para dividir aquela mortadela em 2 pães, assim, porque é bastante. 400 gramas. Mas é maravilhoso, assim. Ali eu entendi o quanto eu gosto de mortadela também, né? O quanto... E há um lanche que é, assim, eu tenho um carinho em termos dos alimentos, se eu tiver que escolher, cara, adoro lanche, adoro coisa que passa por uma chapa e chega na tua mão. Outra coisa que eu gostei muito do Mercadão, uma vez eu fiz uma pauta para a revista Cláudia para fotografar algumas coisas no Mercadão, eu recebi R$600 e eu já saí devendo 300 no Mercadão. Eu passei pelo Porco Feliz, passando por vários lugares. Esse aqui tem um queijo legal. É isso. E é aquela coisa que o Mercadão tem, né? Que tu passa, o cara já tá com um queijinho. Agora, com pandemia, infelizmente, a gente não tem mais essa pérola. Mas assim, o cara, esse queijinho aqui. Experimenta aí tu prova experimenta o queijo. aqui, vem experimentar. E a hora que tu dá uma dentada num parmesão de qualidade e tu sabe que aquilo vai custar metade do teu salário, mas mesmo assim é um parmesão que é maravilhoso. Então, essa coisa do mercado que, assim, São Paulo sabe fazer, tanto com a feira, os mercados regionais, eu frequentava muito o Mercadão de Pinheiros, agora eu tô frequentando o Mercadão da Lapa. Então, essa cultura do mercado e da feira, que eu acho que ali no mercado, para mim, nada mais é que uma feira sem o risco da chuva, né? Sem tu estar ali atrapalhando. Mas o Mercadão, para mim, tem essa cara de feira. Eu amo. Para mim, é um outro cartão postal de São Paulo. Realmente tem que ser
aqueles vitrais maravilhosos, comer lá no segundo... Eu já cheguei no Telinha, né? Segundo andar, já existia. Mas tomar um chopp com aquela comer um vista pastelzinho... é maravilhosa. E olhar para aqueles vitrais, eu acho incrível. É um baita lugar, Uma coisa que eu me lembro do Mercadão foi... Quando é que foi? Foi em 2017. Que assim, você sente a pulsação do lugar, não só pelo lugar em si, mas as pessoas que estão lá. E é aquela coisa muito de feira, que uma coisa muito clara de feira, eu imagino, é aquela coisa do brasileiro que acha que o que é da sua terra é universal. Então eu não sei se é universal, eu sei que aqui em São Paulo que essa coisa, você vai na feira, você sabe para que o time que torce todo mundo ali na feira. Porque eles criam seu avental, sua roupa da feira com o distintivo do time que ele torce. E eles se identificam, e depois que eles passam a conhecer o cliente, eles te identificam como cliente a partir do time que você torce. Sim. Né? E então entre eles fica muito assim. E no mercado tem isso. Eu fui lá em 2017, foi um dia que assim, e o Corinthians estava jogando. E foi um dia que acho que aquele Corinthians do Carille, que foi campeão brasileiro, que fez aquele primeiro turno que ganhou de todo mundo. E foi no dia que o Corinthians perdeu o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Né? Já tinha disparado na frente. E eu tava lá, eu não fiquei vendo o jogo, fui passear com meu filho, né? Pra ele conhecer o centro, tudo, né? E daí a gente começou a ouvir as pessoas começaram. Assim, eu fiquei sabendo, porque você começa a ver um zoom lá, e você vê assim, não é só um lugar pra turista, tem as pessoas que trabalham no dia a dia que elas são uma rede, são uma família entre elas. E aí todo mundo começa a se falar, você viu o jogo, sei lá o que, tá te provocando, vai perder. Tem uns caras que são baianos, o pessoal da Bahia que veio morar, que daí tinha torcedor do Vitória ali no meio. Acho que foi pro Vitória. Então começa a ter um negócio assim, né? Então você vai sentindo uma temperatura legal. Daí quando eu fui subir pra comer a mortadela, e daí você vê que assim, o lugar tá meio... As pessoas entre si, é uma comunicação que o turista ali não tá ouvindo. O turista não tá ligando pra isso, mas como eu gosto muito de futebol, também eu comecei a ficar ligado ali, né? Então você vê como ali tem todo um organismo que funciona ali no dia a dia, que não é só o turista chegando, né? Então isso foi legal, sentir ver aquele lugar até de uma forma um pouco diferente, como uma comunidade também. E daí eu subi lá pra pegar a mortadela. Eu tenho uma coisa que eu gosto do sanduíche de mortadela com vinagrete. Eu não gosto com queijo. Quer dizer, não é que eu não gosto, eu gosto com queijo. Mas eu prefiro com vinagrete porque ele fica... tira um pouco de peso, né? O queijo é mais gordura ali, né? E bota uma acidez ali que eu acho que casa bem com a mortadela, porque é uma coisa gordurosa. Então... é uma delícia, né? Daí você come ali de cima, você só fica observando aquele lugar pulsando ali, né? Você ouve a arquitetura, você senta ali no balcão, no mezanino, ali perto, ali que você consegue ver ele todo lá de cima, e você só vê o lugar lá pulsando, né? As pessoas passando, os turistas e essa comunicação entre as pessoas ali, que pra mim era um lugar enorme, mas que tinha essa coisa da feira, das pessoas que se conhecem pelo time de futebol que elas torcem. Né? Então, assim, como você disse, né, Tosca? É uma feira coberta, é uma feira grande e coberta. Total. Feira indoor. Muito bom. Olha só, gente, São Paulo é tão grande e tem tanta coisa, e tem tanta gente fazendo comida boa por aqui, que a gente pode dedicar um mês inteiro só para São Paulo com episódios infinitos, né? Mas para encurtar, a ideia é a seguinte: eu vou falar alguns pratos ou algumas comidas típicas que o paulistano consome, e eu quero que vocês digam qual é o jeito que vocês consomem, né? Então, o sabor da pizza, o sabor do pastel, e se tem algum lugar que chama atenção para indicar para nossa audiência, tá bom? Então, por exemplo, pão na chapa. Como é que vocês comem? Eu como ele purinho. O de padaria, em casa eu incremento, mas o de padaria eu gosto só na manteiga e o cafezinho preto. Boa. Às vezes eu gosto do pão com manteiga, sem chapa. Se o pão estiver quentinho, ele só passa o quente e ele derrete a manteiga, eu nem preciso da chapa. Eu também gosto assim porque eu acho que você sente até um pouco mais o gosto da manteiga e do pão em si. Quando você põe na chapa, você meio que mistura, vira uma outra coisa que também é deliciosa. Então às vezes eu como os dois, às vezes eu como um, às vezes eu como outro. Eu gosto de comer em canoinha, que é o jeito, eu acho que paulistano de comer. Você não faz um sanduíche, você não fecha o pão e come. Você pega cada metade, dobra, faz uma canoinha e come. Eu como assim. Exato. Onde comer o pão na chapa? Na sua padaria. Cada paulistano não tem a sua padaria? Vai na sua padaria. Se o pão na chapa da sua padaria não for bom, ela não tem que ser a sua padaria. A sua padaria tem que ter aquele pão na chapa que você goste.
Tem razão. Eu peço, pra vocês terem uma ideia, eu peço sempre assim, eu quero um pão na chapa com bastante manteiga e bem tostadinho. Porque eu gosto dele todo caramelizado ali, bem douradinho, sabe? Bem gostoso. De vez em quando eu peço o requeijão na entrada pra deixar aquela crostinha assim, e aí quando você morder, dá aquela sensação. O Bela Paulista tem patrocínio da Catupiry, então o requeijão de lá é catupiry, então ele vira meio que um pão quase que recheado de catupiry. Quase um queijo quente, né? Porque não é nem um queijo quente. Ele é mais pastoso. Mas é delicioso. Coxinha. Esse é o momento, Bira, pra você fazer sua declaração. Declaração polêmica, bombástica. Eu não como coxinha. O meu problema com a coxinha é assim, eu não gosto de frango. Então, assim, eu não tenho nada contra a coxinha em si. Coxinha de outros sabores, eu vou comer, eu como também. Mas como a coxinha, eu sei que a coxinha clássica, a coxinha que se chama só coxinha, é a de frango. Coxinha de outras coisas são coxinhas de X. Coxinha de carne moída, coxinha de calabresa. Coxinha é só de frango, né? Agora, considerando coxinhas de outros lugares e considerando o que as pessoas chamam de ser, minha mulher e meu filho amam coxinha, por exemplo. Tem a do Veloso, tem a do Frangó, que são muito boas. O café árabe que eu falei, que é um lugar árabe, mas a coxinha ótimo. De lá é muito boa, entendeu? Então vale. E assim, também veja se a sua padaria do seu bairro, a sua padaria, aquela que você chama de minha padaria, tem uma coxinha boa também, né? Porque toda padaria tem coxinha, então assim, se você tá fazendo lá, você tá escolhendo a sua padaria entre as 3, 4 opções do seu bairro. Tem um pão na chapa bom? Tem uma coxinha boa? Tá ficando forte candidata, né? Ela não vai ser necessariamente a melhor coxinha, mas vai ser a coxinha do seu dia a dia. Aquela que você vai comer toda semana, que você vai comprar um pão, essa coxinha eu vou comprar uma coxinha também. Você vai comer mais ela até, porque fica indo no Veloso, fica indo no Frangó, é meio longe, você só vai fazer isso às vezes. Muito bom, tosco. Eu amo coxinha, né? Minha filha também gosta muito. Eu acredito... Foi legal o Bira falar dos árabes aí, porque pra mim a coxinha é a forma que o brasileiro encontrou de fazer um quibe, né? Vamos tirar o trigo, botar batata e tirar a carne e botar frango. Mas eu gosto muito, é um salgado que eu acho muito bem quisto, assim. Gosto muito de, também, em vários lugares, assim, qualquer padoca, provar uma coxinha, qualquer botequinho de esquina que tem uma coxinha que a cara tá boa, eu vou encarar. A coxa creme, pra mim, foi uma descoberta paulistana que eu fiquei assim, meu Deus! Eu fui atrás de uma coisa, achei outra e achei maravilhoso. Adorei coxa creme também. E... é isso, acho que coxinha... Qualquer lugar te agradece. Eu vou dar uma de grife aqui, mas é que eu acho ela muito boa mesmo, assim. A minha filha gosta de catupiry, eu gosto só frango, mas é a da Offner, eu acho muito gostoso. Da Offner é muito boa, eu ia indicar aqui também. O bom é que agora você pode levar para sua casa, eles têm lá congelados para você fazer na sua casa. Muito bom. Mas é isso. Também acho que a coxinha do Veloso, da Offner e do Frangó são as que mais se destacam. Pela bundinha ou pela ponta, Bira? Eu sou a favor de comer a partir da ponta. Olha só. Porque eu acho que assim, é uma coisa que assim, a bundinha onde fica mais recheio concentrado, né? Que a pontinha fica um pouco mais de massa. Então você termina comendo onde tem mais recheio. Mas assim, é mais por uma coisa. Se você pensar na ideia de que a coxinha tem um formato de coxa, se você comer uma coxa de frango, você vai comer pelo osso ali, que seria o formato contrário. E a pizza, você começa pela ponta que tem mais recheio. Sim. É que eu como um pouco da ponta, depois eu vou pra casca e volto pra borda, depois eu volto pra ponta. Eu ia dizer isso. Eu como coxinha de maneira mais vampiresca. Eu mordo no meio aqui, divido ela e opto. Hoje eu vou pela base, hoje eu vou pelo... Mas eu dou a primeira dentada no meio, tipo maçã, assim. Aqui. E aí abro ela. Libriano. Aí, e sobre coxinha, sabe aquela coisa também, mas que a gente brinca que o brasileiro acha que tudo que é seu é universal, né? Então às vezes não se toca do que é próprio dele, do que é específico dele, do que é cultural dele, né? Então lembra que eu até brinquei, eu falei uma ironia, porque as pessoas de fora de São Paulo às vezes falam que não existe comida de São Paulo, é tudo comida dos outros lugares que São Paulo pegou. E existe sim uma comida criada em São Paulo.
ou no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo. A coxinha foi inventada em Limeira. A coxinha é uma comida criada em São Paulo que se espalhou pelo Brasil. Como o pão de queijo foi criado em Minas e se espalhou pelo Brasil. É isso, gente. Muito bom. Informação. Eu só quero trazer aqui a coxinha de pastrame do forno, como também um bibi gourmand das coxinhas de São Paulo, porque não é original, não é receita original, mas é uma delícia. Então, se você for no forno, na Consolação, peça a coxinha de pastrame, você não vai se arrepender, e marca o pavê pra comer pra dizer que eu tava certo. Agora é o seguinte, pastel de feira. Nossa, de qualquer jeito. O meu, eu começo com de calabresa com queijo e depois eu vario entre um frango com catupiry ou um carne com queijo. E vocês? Tem um que eu adoro, que é uma coisa muito de memória de criança. Eu tenho 42 anos, talvez eu seja o mais velho daqui. Quando eu era criança, só tinha... pastel era muito de carne e queijo. Eram os principais pastéis de carne e queijo. Até que eles surgiram com um terceiro sabor, que era o sabor de pizza. Que, na verdade, é um de queijo com orégano e tomate e azeitona. Eu era fascinado. Então, assim, comer um pastel de pizza, pra mim tem uma memória afetiva muito forte. Era uma coisa que eu comia muito na minha infância. Então, muitas vezes, quando eu vou almoçar pastel, que você vai comer mais de um, eu acabo sempre pedindo um de pizza por causa dessa memória afetiva. Então, como eu vou pedir um de pizza, então eu também peço normalmente ou de carne ou de calabresa pra não ficar dois de queijo. E daí eu pego ou o de calabresa com catupiry ou calabresa com queijo, e o de carne, eu pego ou de carne com queijo, né, que o Matheus falou, ou aquele especial que tem ovo, sabe? Aquele especial de carne que o Tosca come. É o meu vai da minha fome. Eu sempre comia 2 pastéis, até hoje, mas isso é o meu ego, né? E amanhã eu tenho terapia, então beijo, Mariane. A questão, assim, eu acho que eu inventei o carne com queijo. Porque onde eu ia, na feira que eu ia, logo que eu cheguei em São Paulo, que ficava na Morato Coelho, eu pedia um de carne e um de queijo, botava os 2 no mesmo e comia tipo sanduíche de pastel. Eu comia os 2 juntos. E aí uma vez surgiu a plaquinha carne com queijo, lá, eu inventei essa parada aí, fui eu que criei, não tinha. Mas eu fui, cara, eu amo todos, assim, de ir provando. Eu tive a fase, logo que cheguei aqui também, do frango com catupiry, que é o preferido da minha filha. Até que eu estacionei no especial de carne. No especial de carne ele reúne, e eu achava muito bizarro que os caras cortavam o ovo no meio e ficava um ovo numa ponta e um ovo na outra, assim. Eu olhava aquilo frito, né, posso dizer, aquele um edema, aquele inchaço no pastel. Mas aí o especial de carne virou meu pastel favorito. O especial de frango nunca chegou perto, o especial de palmito também não funciona pra mim. Adoro o clássico bacalhau, adoro um pastel de bacalhau, mas o meu favorito sempre vai ser o especial de carne. E sobre pastel, aliás, no Mercadão, o sanduíche mortadela é o famoso, mas também tem o pastel de bacalhau do Mercadão, também é bastante conhecido. Tem. Então, pra quem gosta... Bolinho e pastel. Pode ir lá. E outra coisa, o pastel, o bom mesmo é se você puder comer na própria barraca, naqueles banquinhos ali, porque daí você vai botar o vinagretezinho deles, daí você bota a pimenta ali, a pimenta, o molho de alho, né, aquela pastinha de alho ali. Nossa, é uma maravilha. Isso que eu acho maravilhoso. E na que eu ia, ela tinha um esquema com o cara do caldo de cana. Então tu já pediu o pastel, já pagava direto os 2. Outro pagava o caldo de cana e já incluía o pastel, outro pagava o pastel e já incluía o caldo de cana. Isso era maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E essa dupla realmente faz o dia de qualquer pessoa feliz. Agora, tem uma coisa que é muito louca que eu já vi há muito tempo, tem no Roca, que é o pastel de mortadela com queijo, e que eu não sei por que ainda não entrou no hall de pastéis das pastelarias de feira de São Paulo, porque é o sanduíche de Mercadão alcançando novos lugares, entendeu? É muito gostoso, entendeu? E ele vem em pedacinhos, sabe? Então é bem gostoso. Agora vamos falar de hambúrguer. Qual que é
hambúrguer favorito e que lugar que vocês recomendam? Putz, é assim, hambúrguer tem muito lugar bom, assim, né? E tem muito tipo, né? A lanchonete da cidade, eu acho que a lanchonete da cidade, ela presta um serviço cultural a São Paulo que é muito interessante, que assim, bom, primeiro que o hambúrguer é bom, mas eles têm uma coisa de cultuar a história da cidade de São Paulo. Então eles, por exemplo, até chegaram a lançar uma linha de sanduíches, assim, que eram tradicionais de São Paulo, que às vezes a gente mesmo aqui não tem noção. Eles lançaram, por exemplo, o cachorro-quente das lojas das Americanas. Que assim, só pra quem mora em São Paulo há 30, 40 anos vai saber que as lojas americanas, elas tinham uma lanchonete e que vendia um cachorro-quente específico com um tipo de molho de tomate com pimentão e cebola, muito específico delas. Eles relançaram isso. Quando eu vi isso aqui, eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, a lanchonete da cidade aqui do lado de casa lançou o cachorro-quente das Americanas. Ah, que legal. E a minha mãe falou: nossa, que assim, né? Porque é uma coisa que te leva à sua infância demais. Então, eles resgatam lanches tradicionais de vários pontos da cidade, então isso é muito legal. Então eles viram um ponto de referência. O bombom, que é o clássico, né? Carro-chefe clássico deles, que é o hambúrguer com molhinho de tomate, é uma homenagem ao hambúrguer do seu Osvaldo, que fica no Ipiranga, que é o hambúrguer com queijo e o molhinho de tomate. E eles, inclusive, eles até falam, olha, eles falam. No cardápio deles, eles indicam os lugares originais de onde eles se inspiraram. Então eu acho isso muito legal, então eu acho que é um lugar bom de referência para isso, para você conhecer. Porque alguns lugares são lugares muito tradicionais de bairros de São Paulo. Sim. Né? Então eu gosto muito de lá nesse aspecto. Tem uma outra lanchonete que eu gosto, mas aí também é um pouco assim. O cara até virou meu amigo, assim, é perto da minha casa, mas é bom o sanduíche de lá, que é o The Pitchers. Que a gente indicou, o Mancha indicou no lugar de estádio, isso. Que é uma lanchonete temática de beisebol, que o dono ele é chefe, ele inclusive trabalhou na cozinha do Alex Atala, mas depois ele queria realizar o sonho dele de lançar uma lanchonete temática de beisebol. O hambúrguer é bom pra caramba, só que assim, como é uma lanchonete pequena, então tem o cardápio deles é curto, é pequeno, tem um x-salada, tem um cheddar bacon que é maravilhoso, né, que é o sanduíche preferido do meu filho no mundo, mas eles sempre tem um sanduíche que eles lançam a cada 45 dias, então eles vão rodando um sanduíche especial. Tá? Alguns são fantásticos também, então vai variando. Mas assim, quase assim, todos são espetaculares, tirando coisa de peixe que eu não gosto muito, mas pra quem gosta deve ser bom, né? Então é uma lanchonete que eu gosto demais, assim, acho muito bom. O cachorro-quente é muito bom, o cachorro-quente preferido do Mancha, né? Que ele até falou naquele episódio. Então é um lugar que eu também indico. Mas por ter muito hambúrguer bom aqui. X-salada do Chico Hambúrguer, pra quem é de Moema aqui, é um lugar muito assim, tipo, você vai num show à noite, saiu à noite, você foi ver um jogo de futebol, você tá voltando tarde, não comeu ainda, passa no Chico Hambúrguer que vai estar aberto, você come o X-salada do Chico Hambúrguer que tá aqui há 50 anos você viu no X-salada. Um clássico. Beleza, e você, Tosca? Cara, eu gosto muito, né, do artigo, assim, eu acho pão, carne, um pão brioche um power trio tipo Cream, uma banda incrível. Então, assim, eu fiz um tour uma vez experimentando hambúrgueres. Tem um na Mourato Coelho que eu acho que é elaçado, que é só hamburguesa, como dizem os argentinos ou uruguaios. Eu acho que o restaurante é de inspiração argentina. Então achei muito bom de lá, que eu comi era só uma cebolinha, uma cebola, né? O pão de brioche, um hambúrguer assado na churrasqueira e queijo. Achei incrível. O Na Garagem também, que era do bairro de Pinheiros ali, que eu acho muito legal. Eu gostei muito da ideia de ter só 2 hambúrgueres, né? O vegetariano e o x-salada. Normal. E aí evita, né, principalmente pro cara que é libriano, que nem eu, que né, a frase é tanta coisa no menu que eu não sei o que escolher, eu acho que é muito pra mim, assim. O Oregon, eu acho maravilhoso, foi um dos últimos lugares que eu comi no dia 13 de março de 2020, quando estourou a pandemia. Então, assim, eu comi lá, voltei pra casa, então eu tô ainda com o gosto do hambúrguer do Oregon. E Toninho Freitas, que fica ali na Doutor Arnaldo, eu não sei se ainda existe, espero que exista, porque a limonada suíça e o hambúrguer, o saladão, foram incríveis.
Por fim, gente, porque senão a gente tem que liberar o Bira aí, que tem compromisso. Pizza. Pizza. Eu falei da Van Gogh, que é lá da sua terra, né, Matheus? Isso. Mas a que eu acho a melhor pizza aqui de São Paulo, a que eu gosto mais é a Margherita. A pizza não sabor Margherita, a pizzaria Margherita. Eu acho fantástica. O que eu gosto é que apesar da região dela, os Jardins, o ambiente lá é, assim, para o padrão dos Jardins, é um pouquinho mais light. Você não precisa estar tão arrumado para ir lá. Não é um lugar que você pode, como se estivesse na pizzaria do seu bairro, assim, que você vai ali passando com a faixa, você foi caminhar, de repente bateu uma fome e passou lá. Então, assim, mas você não precisa ir super ajeitado assim, então não chega a ser um programa que dá tanto trabalho. É um preço um pouco mais caro, mas acho que tem lugar mais caro que esse. Só que ele é muito cheio, tá? Então você tem que... assim, agora com a pandemia eu não sei como é que tá, mas quando não tinha pandemia era um lugar muito cheio, era bom chegar cedo ou ir em dias e horários alternativos, né? Mas a Margherita eu acho a melhor, assim, eu acho muito boa. Eu gosto da Esperanza, tanto tem a Esperança e tem a Esperanza. As duas são muito boas. A Esperanza é a que tem no Bexiga e tem Moema. A Esperança tem no Brooklyn, lá perto do Shopping Morumbi. Também é boa. Eu gosto das duas. E eu gosto da uma que, assim, é um lugar, assim, meio parece uma pizzaria antiga, assim. Eu acho muito bom, assim. É um lugar que também tem um pouco de recordação, de memória afetiva, assim, de eu ir fazer happy hour com os amigos do trabalho depois de algumas coberturas legais, assim, que a gente fazia. Que é a Urca, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, com a Alameda Santos, perto da Paulista. A pizzaria é muito boa. Também é um lugar antigo, que parece uma pizzaria de bairro, que é muito boa. Mas assim, se você pedir a calabresa, faça questão de falar que você quer com cebola, porque tem tem as duas versões ali. Não, calabresa é com cebola. Eu morava a uma quadra dali quando eu me mudei pra São Paulo. Saí de Santos e fui pra São Paulo, morava a uma quadra dali, era maravilhoso. E você, Tosca? Pra mim ficou difícil no início aqui entender a pizza calabresa não ter queijo e ter que chamar ela de toscana para ser ou de queijo. Castelões. Mas depois desse aprendizado tudo ficou mais fácil. Atualmente eu tô comendo uma chamada Della Panto, que a borda é de gergelim. Achei a pizza incrível e a Margherita dos caras, assim, ela elevou pra mim a Margherita num ponto que, como disse minha mulher, parece um steak tartar de tomate. Tá? Os caras cortaram, assim, é quase que uma geleia de tomate na Margherita. Della Panto, então, vence pra mim atualmente. Ela desbancou a Július, que eu adorava, que parecia uma pizza em massa de pastel. Juntava dois mundos maravilhosos num só. Então, eu fico com essas duas. Atualmente, a Della Panto. Aliás, Matheus, eu não falei qual que é a pizza que eu preço, né? Qual que é? Assim, qualquer uma que eu tô mandando bala, né? Mas assim, pra mim a clássica, se eu tiver que pedir, pede, só pra você. Meia calabresa mesmo, só calabresa com muita cebola, e não tem queijo, não precisa ter queijo. Essa coisa de que todo sabor de pizza tem que ter queijo é uma coisa que no resto do Brasil inventaram e não é assim, nem na Itália assim, tá? E a outra metade, 4 queijos, desde que um dos 4 queijos seja gorgonzola. Bom, exatamente. Aliás, pra mim, eu vou te contar então, a minha é o seguinte: pizza de padoca, que é o que eu falo que é pizza ruim, né? Tem que ser 4 queijos e tem que ter gorgonzola, que pra mim é a melhor pizza de padoca, é a 4 queijos. A minha pizza de pedir em casa, de sair pra ir na pizzaria, é a 1900. Eu peço uma pizza lá que eu customizo ela, que é uma pizza que chama Veronese, que vem com provolone, catupiry, mussarela, alho frito, tomate, e eu peço pra colocar calabresa, e aí fica maravilhosa. Peça assim, entrega na sua casa e depois você fala: Matheus, você tinha razão. Não, mas o que você propôs aí é uma baita, uma covardia, né? É o melhor dos mundos, cara. Como, né? Mas se eu posso pedir, por que não? Entendeu? E aí eu faço questão de ligar, porque o aplicativo não permite esse tipo de customização. Sim. Então eu vou lá e faço esse caminho que é maravilhoso. Anotou tudo isso aí, cara ouvinte? Então, se você é de São Paulo, não esquece de marcar o Pavê pra Comer podcast quando você for provar um desses lugares.
Vale pedir no delivery também, já que ainda estamos em pandemia e a gente quer a sua segurança. Bira, quer deixar um último recado aí pra galera? Não, o último recado que é assim... Se você for São Paulo e tá ouvindo e tá pensando assim, valorize o que é seu, a sua cultura. Não é melhor que a cultura dos outros lugares, não é melhor que a do Rio Grande do Sul, que é da Bahia, que é de Pernambuco, que é de Minas, que é do Rio de Janeiro. Não é melhor, nenhuma é melhor que nenhuma outra. Mas é a sua, valorize o que é dela e explore isso para contar essa sua história. Isso faz parte de quem você é, né? Essa coisa do que o Matheus saiu falando do almoço executivo, tudo isso faz parte da cultura da sua cidade. Valorize isso, mostre isso para todo mundo, porque no final das contas só enriquece o debate. Inclusive, inclusive as comidas que são de São Paulo mesmo, que não é aquela comida importada que veio de fora, que o paulistano ou o paulista em geral adaptou, mas também o que veio daqui, que é a origem daqui também, virada paulista, toda essa comida aqui é daqui também. Porque às vezes o cuscuz, porque às vezes assim, a gente aqui em São Paulo também tem um costume de às vezes olhar isso meio com, isso aqui não. O virada paulista também é a nossa história, dos bandeirantes, sei lá o que. Feijão tropeiro também é paulista, coxinha. Então assim, essa é a nossa história, né? Então essa cidade está fazendo um aniversário agora, mais um aniversário, faz parte dessa história. É isso. E você, Tosca? Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença do Bira aqui, também trazendo muita informação. Cara, isso que o Bira falou é muito real, assim. Só que São Paulo tem uma grande vantagem, que é reunir todos os estados e ainda o mundo num único lugar. Então essa grande vantagem de São Paulo, que eu acho que assim, realmente ela é uma capital gastronômica porque ela abraça todas as comidas. Isso eu acho fenomenal. Eu tenho o maior orgulho de estar nessa cidade já há 20 anos. 20 de relacionamento, 19 de cidade. Mas, assim, porque é um lugar muito plural, muito, né, assim, entendi comida colombiana aqui, o meu primeiro contato com a muqueca capixaba foi aqui, né, consegui diferenciar a muqueca capixaba da baiana, porque de São Paulo tu pode ir nesses lugares, então... Realmente, São Paulo merece um abraço e mais um feliz aniversário. Muito bem. É isso, São Paulo é essa cidade que tem de tudo e é de todos, né? Eu espero que assim que vier a vacina, a gente possa se encontrar para comer em um desses lugares incríveis que a cidade tem para oferecer. Se você puder, continue apoiando esses estabelecimentos que estão tendo dificuldade de passar por esse momento tão difícil. Então, peça a comida deles sempre que vocês puderem, ajudem, eles estão fazendo delivery, então tenha possibilidade, faça isso. Muito obrigado pelos convidados de hoje. Se você quiser dar suas dicas, vai lá no @pavelpacomer_podcast e me dá o seu ranking de restaurantes favoritos. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima